Olá, sejam bem-vindos à 7ª aula da Unidade Curricular de Programação para Aplicativos. Eu sou o professor Natan e nessa aula iremos desenvolver a nossa primeira aplicação no Android Studio. Para isso, essa nossa primeira aplicação será uma aplicação bem básica, será uma calculadora simples, onde nessa calculadora o usuário do nosso aplicativo ele vai digitar dois números. Nessa nossa aplicação vai ter um botão, né, a gente vai adicionar ele, e quando o usuário clicar nesse botão, a nossa calculadora vai fazer a soma dos dois números que ele adicionou nela e vai informar lá para ele o resultado. Então é basicamente isso para a gente entender aí como é que constrói aí de fato essa aplicação. Para isso vamos criar aqui um novo projeto no Android Studio. Para isso vamos aqui em File, em seguida a gente clica em New Project. Em seguida vamos escolher a Activity que a gente vai estar utilizando para poder desenvolver a nossa aplicação. Vamos escolher a Activity Empty mesmo, que é a básica, né, que vem em branco, e vamos adicionar os recursos que for necessário. Então eu vou clicar aqui em Next e em seguida eu vou dar aqui um nome para a minha aplicação. Esse nome eu vou chamar de Calculadora Simples, ok? Que vai ser o nome aí da nossa primeira aplicação. Calculadora Simples. A linguagem vai ser o Java mesmo, que a gente vai adotar para as nossas aulas. Então, basicamente isso. Vou dar aqui em Finish e em seguida será criado o meu projeto Calculadora Simples. Aqui está o nosso projeto criado. Veja que quando ele criou, automaticamente ele já abriu o meu arquivo Java, que é aqui onde vai estar, que vai ser nesse arquivo onde a gente vai estar fazendo o processamento do programa, fazendo os recursos de saída, entre outras opções. Para isso, eu sempre aconselho que você comece a desenhar a sua tela, faça lá a tela conforme as necessidades que você precisa. Para a gente ter acesso à nossa tela, à nossa Activity, eu já expliquei isso em aulas anteriores, né? Para ter acesso à nossa Activity, a gente vai clicar na pasta Reels, que são a pasta de recursos, e vamos clicar no diretório de Layout. Clicando no diretório de Layout, aqui está, né, o nosso diretório de Activity Main, né, a nossa Activity principal, onde a gente vai estar desenvolvendo aí as nossas aplicações. Vou até fechar aqui um pouco ela e vamos estar desenvolvendo aqui a nossa aplicação. Veja que de cara o Android já vem aqui com um Hello World, né, com o Olá Mundo. Vamos apagar aqui esse Olá Mundo, que não precisa. E vamos estar adicionando os recursos que a gente precisa aí para poder estar desenvolvendo a nossa aplicação. O primeiro recurso que eu vou adicionar aqui vai ser um teste view, vai ser uma mensagem de texto normal, tá? O ID dela eu não vou alterar, pois eu não vou precisar pegar essa mensagem lá no código Java, não vou precisar fazer algum cálculo com essa mensagem, é mais mesmo a título visual. Então o que eu vou precisar aqui alterar é basicamente o conteúdo desse texto. E nesse conteúdo eu vou colocar a seguinte mensagem: digite um número. Digite um número. Então vai aparecer essa mensagem aqui no meu aplicativo, como já está aqui presente, né? Digite um número. Eu vou aumentar um pouco mais ela, então venho aqui em Text Size, lá embaixo. Vou deixar aqui, por exemplo, em 24 SP. Tá excelente o tamanho. E vou colocar aqui um azul para poder diferenciar a cor, o tamanho, aí vocês colocam do jeito que vocês quiserem. Lembrando, se você deixar só assim, quando você for compilar, quando você for testar o seu aplicativo, certamente ele vai sair dessa posição, desse texto. Então, para que ele não saia, a gente faz aquele recurso, né, do constante layout. Você arrasta, né, ele para cada extremidade da tela de desenvolvimento. Você fazendo isso não vai ter risco algum de ele sair da posição que você determinar. Feito isso, vou colocar ele mais ou menos aqui nessa posição, que eu acho que está bom para a gente poder desenvolver. Vou trazer ele um pouquinho mais para a direita. Se vocês quiserem deixar centralizado, vocês podem deixar. Vou até deixar aqui centralizado para ficar melhor. Em seguida, vamos adicionar um campo de texto, né? Então, veja que apareceu só essa mensagem, digite um número, e abaixo dela eu vou colocar um campo de texto para o usuário digitar aí esse número que ele precisa, que ele quer, né? E campo de texto, conforme foi explicado na aula passada, é o chamado plain text. Então, vou adicionar um plain text, que é um campo de texto. Em seguida, já vou colocar ele aqui nas extremidades, para que ele não saia lá do lugar. E em seguida eu vou deixar ele aqui bem abaixo e bem centralizado com o meu texto normal. Veja que ele vem com a palavra name padrão, não precisa, é um campo de texto, o cara vai digitar uma coisa aqui dentro dele.
eu vou apagar, vou deixar em branco. E o ID dele, esse cara sim eu vou precisar dele lá no meu código Java, pois eu vou precisar saber qual foi o código que o meu usuário digitou para poder fazer lá a soma e em seguida mostrar para ele o resultado. Então o ID dele eu vou chamar aqui, por exemplo, de número 1, tá? Aqui é como se fosse um nome de uma variável, você coloca aí o que você achar mais interessante, ok? Então ele ficou com o texto branco e ficou com o ID número 1. Em seguida eu vou adicionar outro teste view, outro texto normal. E aqui, vou deixar, como é um teste view, como é só uma frase, né? Eu vou deixar o mesmo ID que está aqui. E o texto eu vou colocar agora, digite outro número. Então vai aparecer essa mensagem lá no meu aplicativo, digite o número. Vou aumentar ele, vou deixar do mesmo padrão do outro, 24SP, com a cor azul. Ok? Basicamente essa é a ideia e vou deixar ele aqui bem centralizado. Vamos novamente colocar ele aqui nas extremidades, já para a gente não esquecer. Você sempre faz isso, para não ter nenhum problema quando for compilar. Em seguida você deixa ele aqui bem embaixo e bem centralizado, ok? Então vai aparecer lá, digite um número, o campo de texto, para o cara digitar esse número. Vai aparecer a mensagem, digite outro número. E aqui abaixo temos que adicionar o outro campo de texto para ele digitar o outro número. Então vai adicionar outro plain test. Lembrando, plain test é onde o usuário vai estar digitando lá o dado que ele quer. Então, para isso, eu vou precisar alterar esse ID dele. Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de número 2. Tudo minúsculo, para ficar padronizado, número 2. E o teste, como é só um campo de texto, né, eu vou deixar em branco, ok? Em seguida, coloca ele nas extremidades e deixa ele bem centralizado, conforme está aqui na figura. O próximo passo, conforme era a nossa necessidade, já tem aí os dois lugares para o nosso usuário digitar os dois números. O próximo passo, no caso, é adicionar um botão, onde na hora quando o nosso usuário clicar nesse botão, ele vai fazer algum processamento, o nosso aplicativo, ele vai fazer lá o cálculo e vai mostrar para ele lá a soma, ok? Então, vou arrastar ele aqui, deixar ele bem centralizado. O ID, eu vou precisar do botão, eu vou precisar criar uma ação dele lá no Java, então eu vou precisar colocar alguma coisa aqui no ID dele. Eu vou, por exemplo, chamar ele de somar, pois o nosso programa vai fazer uma soma. E aqui no teste eu vou colocar aqui somar mesmo, não tem problema não, ser igual, tá? Então vai aparecer aqui, ó, um mãozinho somar, vou aumentar ele para ficar um pouco mais intuitivo. Deixa aqui 18, tá ótimo. E vou deixar também a mesma cor para ficar padronizado, o mesmo azul. Então em teste colo, deixa aqui o azul, ok? Então, teoricamente já está criado aí a nossa interface gráfica, ok? Então já tem os dois campos de texto, o usuário, ao ver o nosso aplicativo, ele sabe o que é que ele tem que digitar, que são dois números, e ele sabe também que o nosso programa vai fazer aí uma soma, ok? Feito isso, o próximo passo vai ser a gente vir aqui para o nosso mainActivity.java, onde nele a gente vai estar fazendo aí as nossas importações e criando os nossos recursos no Java, ok? O primeiro passo vai ser a gente fazer algumas importações. A gente vai ter que utilizar algumas classes que não são pré-definidas pelo Android Studio para a gente poder desenvolver o nosso programa, ok? Para isso, veja que tem uma opção aqui chamada Import, que serve para poder importar. Ao você clicar aqui nesses três pontinhos, ele mostra as importações que já tem padrão, certo? Então, depois dessa primeira importação, eu vou fazer aqui as importações que eu preciso para poder desenvolver a minha aplicação. Para você poder importar qualquer coisa, basta você digitar import, tudo minúsculo. Então você digita aqui import. Em seguida, assim como os outros, você digita a palavra Android, que já é um padrão aqui do Android Studio. Em seguida, você coloca um ponto para poder separar e veja que ele já deu aqui algumas dicas para a gente de possíveis soluções. Tem aqui o widget, view e app. Vão ser justamente essas três importações aqui que a gente vai ter que adicionar, uma por uma. A primeira que eu vou colocar vai ser a opção widget, ou seja, eu estou importando o recurso widget para o Java. Com isso, o Java ele vai ter acesso a qualquer widget, a qualquer componente que eu tenha colocado lá na minha tela. Se você não fizer essa importação, o Java não vai ser capaz de reconhecer algum número que o usuário digitar em algum plain test ou algo do tipo, ok? Em seguida, veja que ele já me deu a sugestão do asterisco, que também é um padrão do Android Studio. Eu só dou aqui um Enter, confirmo.
E um padrão da linguagem Java é colocar ponto e vírgula no final de cada linha. Então, já fizemos aí a nossa primeira importação. Vamos fazer a segunda, colocando import, Android, normal, colocando um ponto. Agora, o próximo recurso vai ser o view, para a gente poder fazer alguns testes e poder visualizar o nosso programa. Vejo que ele já dá a sugestão também do asterisco, eu confirmo e dou um ponto e vírgula para completar. Para finalizar, vou só importar aqui o recurso app, para ele poder ter acesso a todos os mecanismos do meu aplicativo. Então, você digita aqui um A, ele já dá a sugestão aí, ó, app, você só confirma. Ele dá a sugestão também do asterisco, você confirma também, ponto e vírgula. Então, é basicamente, de imediato, essas 3 importações que a gente vai precisar para poder estar desenvolvendo a nossa aplicação, ok? Em seguida, a gente vai entrar aqui na classe principal, né, no public class, na classe pública, e aqui a gente vai chamar todos os componentes que a gente adicionou lá na nossa interface gráfica, ok? Para poder você chamar algum recurso aqui para o Java, basta você dizer o tipo de recurso que você utilizou. Então, vamos dar uma analisada aqui. Veja que esse primeiro recurso que a gente adicionou, ele é do tipo, ó, edit test, tá? E veja que o E é maiúsculo e o T também é maiúsculo. Então, para poder chamar esse recurso aqui lá para o Java, basta eu digitar o tipo dele, que é um edit test, ele já até dá aqui uma sugestão, você só confirma. E em seguida eu digo o ID que eu atribuí para aquele edit test, tá? O primeiro lá foi o número 1. Se eu quiser adicionar logo o 2 de cara, basta eu colocar aqui uma vírgula para separar. E eu coloco o segundo lá, que foi o número 2, ok? Então, com isso eu já chamei, ó, esses 2 campos de texto para o meu código Java. E é importante a gente fazer isso, pois os dados que o cara digitar aqui nesses 2 campos de texto, a gente vai precisar para poder fazer o nosso processamento, ok? A gente colocou outro recurso lá importante, que foi o botão. Então, para poder chamar o botão para cá, basta eu dizer o tipo dele, que é um button, né, logicamente, e eu dizer lá o ID que eu dei para ele, que no caso do button foi um somar, ok? Coloco o ponto e vírgula no final. Então, com essas linhas de código aqui, a gente já chamou os nossos recursos visuais, as nossas widgets, para o nosso código do Java, ok? Basicamente isso. Lembrando, eu não chamei o teste view, esses textos, porque é um recurso visual, ele não vai interferir no nosso código, em nenhum cálculo ou algo do tipo, ok? O próximo passo vai ser a gente entrar aqui no recurso onCreate, tá? E aqui no onCreate a gente vai ter que fazer a sinalização dessas. Então aqui nesse recurso a gente vai ter que fazer a sinalização dessas widgets que eu acabei de chamar. Para isso, basta eu dizer o ID dela, que no caso aqui do primeiro, por exemplo, foi número 1. Coloco aqui o sinal de igualdade. E para poder fazer o uso dela, eu coloco aqui o tipo dela, entre parênteses, que no caso do número 1 é um edit test. Então agora eu vou utilizar o seguinte recurso para poder utilizar ela, que é o recurso findView by ID, tá? Que é para poder referenciar e poder utilizar lá o número que o cara utilizou, ok? Eu só dou um enter aqui para poder completar ela. E em seguida, entre parênteses, eu tenho que dizer o lugar onde está presente essa widget, tá? E o lugar é na classe R, tá? A classe R é a classe geral das widgets, ok? É um diretório que existe no Android Studio, onde nele vai estar todas as widgets que você utilizar. Então, bota aqui R.id, depois eu dou um outro ponto e digo qual que é o ID dele novamente, que é o número 1. Basicamente isso. Com essa linha de código, o Java já vai ser capaz de identificar o que é que está escrito, o que foi que o cara colocou lá dentro daquela widget. Em seguida eu faço o mesmo procedimento para o número 2, então aqui eu boto lá o ID dele, em seguida eu digo o tipo dele, entre parênteses, que no caso é um edit test. Então boto aqui edit test e o mesmo recurso, findView by ID, ele já me dá a sugestão, boto o lugar onde está ele, que é o R.id, e em seguida só repito o ID dele, que é número 2, ponto e vírgula no final. A mesma coisa vamos ter que fazer para o botão. Então, no caso, o ID do botão foi o somar. Veja, ó, que ao eu chamar ele, já ficou lilás aqui em cima. E o somar ainda não, porque ele vai ficar lilás agora. Então, bota aqui somar, igualdade. Digo o tipo de recurso que é o somar, que no caso é um button. E em seguida eu boto aqui o findView by ID, R.id. E em seguida repito aqui o ID dele, que é o somar. Então, com isso, o Java já é capaz de detectar as ações, o que o cara colocou
dentro de cada recurso. Feito isso, o próximo passo vai ser a gente criar uma ação, um comando para esse botão aqui que o cara está digitando, ok? Para isso, vamos utilizar o seguinte comando. A gente primeiro vamos colocar aqui o ID do botão, que é o somar, e em seguida eu coloco aqui ponto, e o comando para criar uma ação do botão é justamente esse aqui que o Android já dá a sugestão para a gente, o Set on Click Listening. Ou seja, esse comando ele serve que quando o usuário ele clica no botão somar, vai ser feito alguma ação que a gente vai criar. Então eu já completo aqui com ele, e em seguida basta eu colocar o seguinte comando, new, e em seguida eu boto view, certo? Então veja que ele já completa aqui para a gente, né, que é para ele detectar lá o que o cara clicou, eu só confirmo, e vejo que com isso ele já completa para mim tudo o que precisa. Então o Android Studio ele é muito didático nesse sentido, pois ele ajuda bastante a gente, caso você esqueça aí algum código, algum comando, ele vai completando aí para a gente e dando algumas sugestões. Em seguida, o próximo passo, eu vou criar aqui uma variável do tipo double, né, que no Java double é do tipo real, e vou chamar essa variável de num1, tá? Lembrando que nome de variável não pode ser igual aos IDs lá que você deu para os seus recursos. Criei a variável double num1, e o que é que eu vou guardar dentro dessa variável? Primeiramente, eu vou ter que converter o valor que o cara digitou, que o Java não reconhece como número, vou ter que converter o valor lá que ele digitar para o número. Para poder converter qualquer valor no Java, basta eu utilizar o seguinte recurso, double.parseDouble. Veja que ele já deu a dica aí também para a gente, né? Então, double.parseDouble ele serve para poder converter aí o que o cara digitar para o número do tipo real. Em seguida, eu tenho que dizer qual o componente que ele vai ter que pegar lá, que ele vai ter que converter, que no caso dessa variável aqui vai ser o número 1, né, a widget número 1, e em seguida eu coloco o comando getTest. O comando getTest é um comando muito utilizado no Java e ele serve basicamente para pegar o que o cara digitou naquele campo de texto. Em seguida eu só boto aqui um toString, né, que é para ele depois converter, após terminar tudo, para letras convencionais, e o ponto e vírgula no final. Com isso, eu peguei, com esse código aí, eu peguei lá o que o cara digitou e converti ele para, no caso, um recurso de número, né? Vou até copiar esse código, que ele vai ser muito parecido também para o número 2, né? Então, eu vou só dar aqui um colar para ganhar um tempo. A variável não pode ter o mesmo nome, obrigatoriamente, então aqui vai ser o num2. E o valor que ele vai pegar vai ser do campo número 2, né? Que foi lá o segundo campo de texto que a gente utilizou. Então, com isso, a gente já tem aí os dois valores em números. E agora é só fazer aqui um cálculo, né? Eu vou criar aqui uma outra variável chamada de resultado. E o cálculo é ele pegar o num1, que já é o valor convertido em número, e somar com o num2. Basicamente isso. Então, ele vai pegar lá o primeiro valor que o cara digitou e vai somar com o segundo valor. Com isso, a gente já tem o resultado da soma dentro dessa variável chamada resultado. O próximo passo vai ser a gente criar aí algum mecanismo para poder mostrar para o nosso usuário o resultado dessa soma. Para isso, vamos criar uma caixa de diálogo. Para você criar uma caixa de diálogo no Android Studio, basta você colocar aqui alert diálogo. Veja que só eu colocar um ali já deu a ideia aí, ó, do alert diálogo. Então, só completo. Em seguida, eu boto aqui o recurso .builder, ok? Para ele poder criar a caixa de diálogo. E em seguida, você dá aí um nome para essa caixa de diálogo. Pode ser um nome qualquer, eu vou chamar aqui, por exemplo, de diálogo mesmo. Esse nome aqui é você que cria. E em seguida eu coloco aqui igualdade, coloco aqui new, e em seguida eu coloco alert diálogo builder novamente, ok? Basicamente isso. E em seguida eu tenho que apontar o meu recurso do Java, tá? Aqui dentro desse parênteses eu vou colocar o nome do meu arquivo em Java, que como vocês estão vendo aqui é um main activity, né? Então eu vou botar aqui, ó, main activity, ele já reconheceu, só dou um enter, ele vai completar para mim, e para finalizar eu boto aqui um .tis, ok? Basicamente isso, com o final está criado a caixa de diálogo. Agora eu vou colocar as informações que eu preciso dentro dessa caixa de diálogo. A primeira, no caso, agora eu vou adicionar os recursos, as informações que eu quero que essa caixa de diálogo apresente para o usuário. Para você colocar qualquer coisa na caixa de diálogo, primeiro você tem que colocar o nome dela. No caso dessa que a gente criou, eu dei o nome de diálogo, né? Se você tiver colocado outro nome, você vai colocar o nome que você criou. E em seguida vamos usar um recurso do Java que se chama set. O set ele serve para mostrar algo.
E nesse caso eu vou querer mostrar um title, um título, né? Então eu vou criar aqui um título para essa caixa de diálogo. E esse título vai se chamar Resultado da Soma. Então vai aparecer lá um títulozinho, ó, com a expressão resultado soma, ou resultado da soma. Vou botar aqui um dá. Ok? Então até agora eu só criei um título lá para ficar mais organizado. Em seguida eu vou criar aqui uma mensagem, novamente é só eu dizer o nome da caixa de diálogo que eu criei, boto aqui o set, e como eu quero mostrar uma mensagem, eu vou colocar aqui, ó, o message, ok? E entre parênteses eu vou botar a seguinte frase, ó, a soma vou dar aqui um espaço, e no Java, para você juntar um texto com uma variável, basta colocar aqui o sinalzinho de mais, e em seguida eu digo a variável onde eu coloquei lá o meu cálculo final, que foi na variável resultado. Então bota aqui, ó, resultado, ok? Basicamente isso. Então ele vai pegar lá o valor do resultado e vai mostrar para o usuário. Ponto e vírgula aqui no final. E para finalizar, eu vou criar aqui um botão, que quando o cara clicar nesse botão, ele fecha a caixinha de diálogo que vai aparecer lá. Para você criar um botão, você coloca novamente o nome da caixa de diálogo, que nesse caso foi diálogo, bota aqui o set, e o botão que a gente vai criar vai ser do tipo neutral button. O Java já deu aqui a dica pra gente também. Aqui dentro dele eu vou colocar o texto que eu quero dentro desse botão, né? Vou botar aqui, por exemplo, um OK. E em seguida, separado por uma vírgula, eu coloco aqui o valor nulo dele, ok? Onde esse valor nulo serve para, enquanto o usuário não digitar nada, ele vai ficar lá aberto, ok? Dou aqui um ponto e vírgula, e para encerrar, boto só aqui, ó, um diálogo ponto show, ok? Que é para ele mostrar lá, portanto, a nossa janelinha, ok? Então, com isso, a gente consegue desenvolver aí, desenvolvemos, aliás. Então, com essas linhas de comando, a gente já criou a nossa calculadora básica, ok? Para poder testar ela, a gente vem aqui no Run, a gente escolhe aí o AVD que você criou, vou escolher, por exemplo, esse teste aqui, vou dar um OK nele, e vamos aguardar aí ele passar o aplicativo para o seu celular. Então, aqui está o AVD Manager, ligado, né? Está iniciando. Veja que de cara ele já abriu aqui o nosso aplicativo. Aqui está ele, ó, com o nome Calculadora Simples, que foi justamente o nome que a gente atribuiu. Tem aqui, digite um número. Eu vou digitar aqui um número qualquer. Vou digitar aqui, por exemplo, um 4. Aqui ele diz, digite outro número. Vou digitar aqui, por exemplo, um 5. Em seguida, eu vou apertar aqui no botão somar. E quando eu aperto no botão somar, aparece, ó, o resultado da soma, que é justamente o título que eu criei aqui, e aparece o texto, a soma é 9. E no caso, 4 mais 5 dá justamente o valor 9, ok? Para fechar essa caixinha de diálogo, que foi o botão que eu criei, o neutral button, só clique aqui no ok, e 4 mais 5 deu 9, que é justamente, ó, o valor que ele apresentou. Com isso, a gente criou aí uma calculadora simples de soma, onde recebe dois números e faz aí a operação necessária, ok? Então encerramos essa aula. Na próxima aula a gente vai desenvolver aí outras aplicações no Android Studio. Vejo você na próxima aula.